Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, hoje quinta-feira, dia 28 de julho, nossa última palestra do mês de julho. Quero agradecer imensamente a vocês que nos acompanharam durante todo esse mês, esse mês agora de julho. Nós iniciamos uma nova fase aqui no Jefa, as palestras agora apenas nas quintas-feiras, dividindo, uma quinta-feira falando sobre animais, uma outra quinta-feira a gente fala sobre os temas mais espíritas, como a gente já vinha fazendo anteriormente. Quero agradecer então imensamente a todos vocês que nos acompanharam pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasor, além do nosso site jefasorocaba.com. Todas as palestras que já foram ao ar estão lá no nosso site, no nosso canal no YouTube também. Então o pessoal que perdeu alguma palestra pode entrar lá e assistir. Aqueles que quiserem assistir novamente também, fiquem sempre à vontade. O pessoal compartilha muito as palestras do Jefa, com amigos, parentes. Quero também agradecer a todos vocês que têm divulgado, não só o nosso centro, como também a doutrina espírita. Isso é muito importante, levar a mensagem do bem a mais e mais corações. Isso é muito importante, é um trabalho essencial de caridade que a gente coloca para todas as pessoas que estão precisando. Bom, vamos começar fazendo a nossa prece de abertura então, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco na noite de hoje, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que forem assistir em outro momento, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, minha amiga querida Nilza, para que ela possa transmitir o seu conhecimento, a sua mensagem, sempre com amorosidade e com o carinho de sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos, antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje, o pessoal que está conhecendo agora o nosso centro, que nunca assistiu uma palestra nossa, está assistindo pela primeira vez, então passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, antes de iniciarmos a nossa palestra online. Então, lembrando, nossas atividades online, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a palestra agora começando agora, e depois às 9 horas, as vibrações à distância, em prol dos animaizinhos, em prol dos nossos irmãos de humanidade. Só mandar para a gente os dados para fazer as vibrações à distância. A gente sempre orienta a fazer um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração, para poder entrar em sintonia com o plano espiritual. Isso é muito importante. E o nosso trabalho presencial, todo primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9h30 da manhã, o trabalho de assistência espiritual aos animais. Lembrando que é feito com agendamento, então o pessoal entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, e faz o agendamento. Lembrando que esse mês agora de julho são 5 semanas. Então domingo agora é dia 31 de julho ainda. O nosso trabalho presencial é só no outro domingo, dia 7 de agosto. Às vezes o pessoal se confunde um pouco. Normalmente o mês tem 4 semanas, esse mês de julho são 5 semanas, então domingo agora é dia 31 de julho, nosso trabalho presencial só no outro domingo, então, dia 7 de agosto, só para o pessoal ficar atento aí, Já aconteceu em outros meses aí o pessoal achar que era naquele domingo, quando tinham 5 semanas, Aqui as nossas palestras do mês de agosto já, a nossa programação de palestras para o mês de agosto, começando aí no dia 4, semana que vem, quinta-feira da semana que vem já estaremos no mês de agosto, então fica aí toda a nossa programação para o pessoal ir se programando, poder assistir às nossas palestras. Lembrando então, hoje, quinta-feira, é o dia das vibrações à distância. Fazemos sempre às quintas-feiras, logo depois da palestra online. O pessoal pode mandar para a gente os dados que estão aí na tela, tanto para os animaizinhos também como para os nossos irmãos de humanidade. É só enviar para a gente os dados que a gente faz aí as vibrações, e lembrando sempre para fazer aí o Evangelho no Lar na quinta-feira. O nosso trabalho, então, presencial, por agendamento, então, como eu falei, a partir do primeiro e terceiro domingo do mês, entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, o agendamento para o trabalho dos animais e também para o atendimento de reiki, cromoterapia, um trabalho voltado aí para os humanos, também por agendamento, então é só entrar lá no nosso site e fazer esse agendamento. Lembrando, aqueles que forem no nosso trabalho presencial, para irem de máscara, a gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Felizmente a situação está um pouquinho melhor, mas a gente não pode abusar ainda, então a gente pede para todos comparecerem de máscara dentro do nosso centro. A nossa cantina e bazar do Jefa, retomamos nesse mês de julho, nossa cantina com livros novos e seminovos, tem roupinhas para cachorro, tem sacolas reutilizáveis,
Tem os doces e salgados sem nada de carne também, né? Sempre bom lembrar para o pessoal que for lá. Tá tudo embaladinho, é só levar para casa, né? Levar um lanchinho para casa. E lembrando que a renda, né, desses produtos, né, a venda desses produtos serve aí para manutenção das nossas despesas, né? Tanto da cantina como também do bazar, né? Os livros que vocês estão vendo aí com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita também. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, né? A gente sempre lembra, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né? Porque eu sempre brinco aqui, né? Nunca é demais lembrar. Um centro espírita, ele recebe, lógico, a ajuda do plano espiritual, mas a parte material, nós é que temos que correr atrás. Então, a gente agradece de coração toda a ajuda que a gente vem recebendo, desde quando a gente estava fechado, né? Aliás, em agosto agora vai fazer um ano que a gente reabriu o centro, né? Graças a Deus estamos aí com as nossas atividades presenciais. Em breve, quem sabe, né, quando a situação estiver realmente mais segura, a gente começa a fazer palestras, né, presenciais também, né? O nosso desejo aí, quem sabe, ainda esse ano a gente consiga começar com as palestras presenciais no nosso centro. Falando em palestras, falando em pessoas queridas, né, vou colocar aqui na tela minha amiga querida Nilza Miquelin, que sempre com muito carinho, sempre com muito amor, está aqui com a gente, né, fazendo as nossas gravações. Nilza, quero sempre agradecer, faço sempre questão de te agradecer por você estar aqui com a gente, né, dispondo do seu tempo, transmitindo o seu conhecimento para a gente. Seja mais uma vez bem-vinda ao Jefa, Nilza. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo querido. É uma alegria muito grande para mim ter a oportunidade de servir a Jesus com vocês, que é, de fato, a minha proposta nesta vida. Estudar, aprender e compartilhar com os amigos. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que a grandeza dos espíritos, né? Nesse caso, Santo Agostinho, que vai trazer um texto que está no Evangelho, e depois Joana de Ângeles, também falando para nós sobre a oração. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, meus amigos, lembrando de um texto, como eu disse, de Santo Agostinho, que está no Evangelho, tem por título Ventura da Prece. Vamos, então, conhecer, embora eu acho que muitos dos amigos já devem ter lido em algum momento esta passagem. Santo Agostinho diz assim: vinde, todos vós que desejais crer. Então, é um convite de Santo Agostinho para todas as criaturas que desejam desenvolver a fé. E ele prossegue: acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Nós entendemos que ele está falando aqui também da codificação espírita, que Kardec fez, mas ele recebeu orientação de muitos espíritos, de esferas espirituais muito elevadas, não é verdade? Para poder, então, tratar da codificação, que é, sem dúvida nenhuma, de uma grandeza extraordinária, e todo esse ensinamento nos ajuda, de fato, ao desenvolvimento da fé, porque traz para nós a verdade, e isso é importante, nós sabemos. Então ele diz mais: Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. E quantos benefícios nós ganhamos na vida quando nós, por exemplo, buscamos a nossa autoevangelização. Quando nós vamos à casa espírita, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, são muitos os benefícios que nós vamos conquistando ao longo da vida. Mas ele prossegue: homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Nossa compreensão é que quando nós estamos elevando o nosso pensamento, dirigindo o nosso sentimento a Deus, nós temos que falar com Ele daquilo que está de fato no nosso íntimo.
Quais são as emoções que estou vivendo agora? Não é só pedir, embora fazemos isso habitualmente, mas o louvor a Deus, como mais tarde nós vamos ver aqui no texto, a gratidão a Deus por tantas bênçãos que nós temos conseguido alcançar ao longo das nossas vidas. É só parar um pouquinho para pensar, não é? Quanta coisa boa já aconteceu com a gente no dia de hoje, nesses últimos dias. É pensar, não é? E a oração que vai suavizar nossas emoções e nos ajudar a viver melhor seguramente. Fala ele ainda, porque a prece é o orvalho divino que suaviza, olha só o que ele diz, o excessivo calor das paixões. Então a gente já sabe que vivemos iludido muitas vezes, que temos paixões sim, e que nem sempre é o melhor para nós. Então, se me coloco em prece, se dobro os meus joelhos para falar com Deus, tudo vai suavizando em minha alma e tudo então começa a caminhar com mais segurança e com muita serenidade. Filha predileta da fé, é referindo-se à prece, leva-nos ao caminho que conduz a Deus, principalmente quando nós fazemos a nossa oração sentindo, buscando sentir a presença amorosa, em primeiro lugar, do nosso anjo protetor, que é o amigo querido, que fica ao nosso lado o tempo todo e que na hora da oração ou na hora do evangelho no lar, como você bem lembra todas as vezes na abertura dos trabalhos, o quanto é importante, né? Eu realmente me conectar com Deus, confiando que não estamos sozinhos absolutamente. E eles oram conosco o tempo todo. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós, o mistério se desfaz, porque ele se revela. É quando nós sentimos de fato uma emoção a mais na hora da nossa prece. E a confiança em Deus o tempo todo é necessário para nós todos. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. A verdadeira vida é a vida do Espírito, não é isso? Somos espíritos. E quando eu entro em comunhão com Deus, sou eu, espírito, que falo com Ele, para beneficiar-me, espírito que sou, mas também para beneficiar este corpo físico que o Pai Celestial concedeu para atravessarmos a experiência na Terra. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos etéreos que a pobre humanidade desconhece. É quando nós fazemos a oração motivados por tanta fé que nós sentimos uma leveza a mais. Não é isso mesmo, Wilson? Como se tivesse acontecido uma expansão do nosso perispírito. Claro que isso é para Chico Xavier, né? A gente está ensaiando esse crescimento do espírito, que não é para já, não. Mas a gente tem que treinar, né? Tentar, pelo menos. Marchai, marchai, diz ele, pelos caminhos da prece. Marchai, marchai, pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, quando a gente consegue se elevar. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Quando eu lia isto, e eu estou refletindo um pouquinho, eu fiquei pensando nas pessoas que fazem suas orações de cara fechada,
sem alegria de, naquele momento, entrar em comunhão com Deus. Pessoas que fazem as suas preces de forma sisuda. Não precisa ser assim. Se eu tenho certeza da presença de Deus em minha vida, deste anjo amigo, de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, então eu preciso orar com alegria, porque eu estou me comunicando com as esferas superiores, pelo menos tentando, não é? Então a gente tem que pensar nisso. Por que orar de forma tão rígida, não é? Quando, na verdade, deve ser para nós motivo de alegria, que é o que trata aqui, que eu achei ótima a colocação de Santo Agostinho, quando ele diz: com que alegria então marchais? Já que ele convida lá em cima, bem lá na primeira linha, marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Isto deve trazer para nós um pouco mais de esperança nessa nossa vidinha daqui. Ele prossegue dizendo: vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa ventura. Ventura, meus amigos, é alegria. E a gente precisa, na hora da prece, orar com muita alegria, motivados, como eu já disse, pela fé e também pela esperança, que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Isso é grandioso. É saber que eu posso elevar meu pensamento, entrar em um contato mais estreito com meu anjo da guarda, para juntos nós buscarmos através da prece a presença de Jesus. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas, mas habitadas. E ele termina dizendo assim: são divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Então a gente tem que saber também que quem faz a prece é o Espírito, encarnado ou não. Então é preciso fazer com tanta certeza de Deus que nós conseguimos, de fato, ficarmos assim, distanciados naquele momento das questões da matéria, para podermos elevar o nosso sentimento e os nossos pensamentos também. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passava na alma, embora carregaste o madeiro infamante. Sim, porque ele, Jesus, ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Este, então, meus amigos, é o texto de Santo Agostinho, que eu recomendo a leitura nas páginas do Evangelho. Aí nós temos aqui Joana, que vem trazer para nós um texto muito, muito bonito, muito profundo também. Mas olha, Wilson, um dos poucos textos dela com simplicidade, porque ela é uma intelectual, né? Uma mulher extraordinária, um espírito extraordinário, cheio de conhecimento e traz terminologias que estão ainda distantes da nossa rotina. Esse é simples, gostoso de ler, mas também muito profundo. Vamos ver então. Joana diz para nós assim: quando se fala em prece, a imediata imagem de que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos semi-obscuros numa cantilena ininteligível. Realmente. Eu me lembro, quando eu era criança, na minha cidade tinha uma novena toda segunda-feira para as almas. Eu sempre fui espírita, mas ia lá de curiosa.
E elas ficavam exatamente assim, sisudinhas, de carinha amarrada, com essa cantilena ininteligível que Joana traz aqui. E é bem isso mesmo. Eram senhoras. Eu posso falar sem medo de errar, 90% eram senhoras. Poucos senhores estavam ali também na sua oração. Aí Joana pergunta: será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? E a gente precisa lembrar que quando nossa vida está indo muito bem, também é importante a oração, principalmente de gratidão a Deus. Especialmente, não podemos esquecer isso jamais, não é? Então, Joana vem dizendo que a oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. Fale para Ele o que está de verdade no seu íntimo, porque Ele sabe, não é assim? Ele sabe o que está no íntimo de todos nós. Então, eu preciso falar francamente com Ele para aliviar as minhas emoções. É o elevar a mente para sintonizar com as forças superiores e de lá extraindo novas energias, novas ideias. Recomenda-nos Joana que a prece seja sem fórmulas prontas. Por isto, ela deve ser ditada pelo coração, pelo sentimento. Então, é um abrir do coração ao Pai amoroso e bom, que é Deus, nosso Pai tão querido. Algumas pessoas defendem a ideia de que se Deus sabe tudo, não há necessidade de ficar pedindo. Ouço muita gente falando assim. Ele sabe do que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Ela vai justificar. Então, Joana diz que ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. E o que nós necessitamos nem sempre é o que eu quero. Existe mais um eu quero do que um eu necessito, não é? Aí ela entende e é real que muitas vezes a resposta de Deus é não, porque a gente não precisa, a gente tão somente quer. E é uma diferença grande, né? Entre um e outro. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas a prece tem uma razão de ser. Ela vem dizer para nós que tem a virtude de abrir os canais mentais que são nossos, a fim de que nós possamos compreender a resposta de Deus. É o tornar-se receptivo ao auxílio. E então, Joana diz assim: será que a resposta sempre vem? Então, lembrando Jesus e o seu ensinamento, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Mas vejam, meus amigos, é o que eu preciso, eu, espírito, não o que eu quero. Porque muitas vezes queremos tantas coisas que não vão fazer nenhum bem para nós lá no futuro. E eu gosto muito de lembrar, Wilson e amigos, que no fim da prece do Pai Nosso, Jesus diz assim: e livrai-nos de todos os males. Gosto muito de lembrar sempre isso, porque algumas vezes o que eu quero não é o melhor. E eu quero. Quantas pessoas falam comigo do atendimento fraterno, fazendo queixas de perdas que para ela foi importante, de relacionamentos que acabaram. E eu sempre lembro, mas você pediu a Deus. Quando você orou, você falou com Ele. E livrai-nos de todos os males. Pediu para livrar, se é o melhor para o espírito, com certeza
Ele vai atender, não é? Então a resposta vem sim. Aí, o que acontece é que, desculpem, amigos, é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre chega até nós do jeito que nós esperamos. E a gente tem dificuldade de entender a resposta de Deus. A resposta divina algumas vezes é não. E é duro, né, de entender esse não, mas é necessário. O tempo e a vida vão mostrar o quanto esse não é precioso para nós. De outras vezes, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outras vezes nós sequer percebemos a resposta de Deus. E o que pedir? Ela fala, tem aí outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Lá no Evangelho tem uma página que não me lembro agora, em que a recomendação dos espíritos é pedir paciência, coragem, resignação, tolerância. São pedidos para o espírito que nós precisamos, porque tendo calma, coragem, paciência, tolerância, compreensão, vamos conseguir dar andamento na nossa vida. Isso é real. Mas ela vem falar sobre as questões da terra, de que somos muitas vezes necessitados. Diz assim: convenhamos que se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Aí pergunta Joana, qual é o problema de se rogar pela saúde de alguém? Sem problema algum. Você tem um trabalho também de vibrações à distância aí na casa, não é? Estão orando por quem precisa, até mesmo pelos animaizinhos, né? Que são filhos de Deus, claro que são, queridos. Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno, que nos garanta o sustento da carne? Quantos desempregados temos no Brasil? Temos orado por eles, pedindo a Deus por esses nossos irmãos. Eu tenho encontrado muita gente na rua pedindo comida. É muito triste você ver o seu irmão não ter nada para comer naquele dia. É muito triste. Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável, não é. Antes de tudo é louvor. E eu acrescento por minha conta, é gratidão. Porque nós somos pessoas não privilegiadas, mas abençoadas todo o tempo, sabendo que tudo veio por misericórdia divina na história de cada um de nós. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas quando ele disse: santificado seja o vosso nome. É necessário falar sentindo, mas com alegria, não é? Eu tenho pensado muito nisso. Mesmo que eu faça a oração do Pai Nosso, ou a prece da Ave Maria, que eu gosto muito, é com alegria, sim, louvando de verdade esses queridos da nossa vida, né? E para ensinar-nos a resignação aos planos celestes, Jesus estabeleceu: seja feita a vossa vontade, porque é o melhor para nós. O danado é que a gente não entende isso, mas é, né? É o melhor para nós. Só depois, então, ele direcionou a rogativa. A oração, segundo Joana, é alimento para o espírito e é para todos os dias, na alegria e na dor, na saúde e na doença, diante dos sucessos ou enfrentando fracassos. É necessário, sim, nos colocarmos em comunhão com Deus. Orar com sinceridade,
sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. E aí eu me lembrei do Benedito, aquele pretinho velho que, segundo nós lemos outro dia, ele saía da senzala toda manhã, dobrava os joelhos ali na terra e dizia para Deus assim: Pai, o dito está aqui. Por que ele falava isso? Ele se colocava a serviço de Deus em tudo que ele fazia, pedindo a Deus que confiasse nele. E também pedindo por ele, que isso também é importante, não é? Então, ele falava só isso, mas era profundo, porque ele falava realmente sentindo essa emoção de poder falar com Deus. A melhor prece, segundo Joana, é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, vejam só, meus amigos, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, e eles sofrem muito do lado de lá, quando as criaturas pedem, mas eles não têm condições ainda de atender, não é? O que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas, em especial, estão muito necessitados, pelos que não nos amam também. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É de Jesus o ensinamento. Orai uns pelos outros, sem dúvida. A oração, então, em favor dos que sofrem, constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida. Não vai resolver o problema, mas não vai retirar a aflição, mas vai suavizar a dor. Como diz Joana aqui, suaviza a aspereza da prova. Oramos para que a pessoa se sustente emocionalmente, para que tenha mais coragem, para que tenha mais esperança e forças para o enfrentamento daquela experiência muitas vezes dolorosa. Quando a oração é dirigida aos enfermos, o que acontece na pessoinha que está doente? Estimula os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células. E Joana termina dizendo: a oração é sempre um bálsamo para a alma e se torna medicação para o corpo físico, porque vai atuar no perispírito. E uma vez restabelecido o perispírito, vai então espraiar-se para o corpo físico. Joana diz então, finalizando, que a oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora. Por quê? Porque conseguiu elevar o pensamento, conseguiu buscar no seu íntimo a presença de Jesus. Isto, então, vai propiciar às criaturas resultados salutares. Vamos finalizando, então, meu amigo, lembrando Jesus, lembrando sua prece, que ele ensinou para a humanidade inteira. Mas antes, nós vamos falar com Deus, pedindo a Ele que acolha, Senhor, a nossa gratidão por este momento, pela aprendizagem que temos buscado de forma incansável, pelo Jefa, que é uma casinha de amor, de fato, sempre nos recebem amorosamente, cuidam dos animaizinhos com muito amor, e é necessário que seja assim, assim como cuidam das criaturas que batem à porta, buscando consolo, buscando esperança, até mesmo buscando a cura. Pedimos, Senhor,
também pela humanidade inteira. Que a tua paz, Jesus querido, alcance a cada um de nós. E então, Senhor, acolhe a prece que faremos agora, em teu nome. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Deus. Mais uma vez quero te agradecer em nome do Jefa, né, por estar aqui com a gente, nos trazendo tanto conhecimento, tantas informações importantes. Né? A gente faz, às vezes, orações tão maquinalmente, né, sem pensar, e acho que essas reflexões vêm bem a calhar para esse momento. Eu tenho certeza, né, que todos que assistiram se identificaram com alguma parte que você falou. Tenho certeza absoluta disso. Então que a gente reflita sempre, né, antes de fazer as nossas orações, e que Deus, né, esteja sempre ao lado de cada um de nós, que esteja sempre iluminando o seu caminho, Nilza, para que você continue, né, nos trazendo sempre essas informações, sempre esses conhecimentos tão necessários para as nossas vidas. Muito obrigado, Nilza, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Acho que você fechou o microfone, Nilza. Fechei para ficar melhor para você, foi por isso. Mas eu é que agradeço sempre. É uma alegria muito grande ficar aqui com vocês, com esses amigos queridos. Quando a gente fazia direto, muitos deles conversando lá, muito agradável, muito bom. Muita gente deixou saudade. Então eu deixo aqui o meu abraço e a esperança de nos encontrarmos brevemente. Se Deus quiser, Nilza, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mais uma vez, obrigado, Nilza. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje e mais esta palestra online do Jefa Sorocaba. Quinta-feira que vem, já estaremos em agosto. Até lá, se Deus quiser, tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo final de mês e se cuidem, né? Porque a gente precisa ainda de muitos cuidados. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.